wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me. Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, né, que curte as nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento. Para você que chegou aí, deu uma olhada, viu uma boa história, gostou, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Né? Hoje eu vou contar para vocês uma história chamada A Melhor Versão. Uma ótima história. Eram dias de muita empolgação, pois o período de capacitação estava acabando e não demoraria para que voltássemos à vida no planeta. Né? Não fazia muito tempo, tinha dado uma olhada no meu plano reencarnatório que orientou minha última estada no planeta. E assim como a maior parte das pessoas em situação semelhante, fiquei um tanto triste por ter planejado tantas coisas antes de reencarnar e feito tão pouco, apesar de ter tido chance de fazer bem mais. O medo, a preguiça e o conformismo haviam roubado a minha animação pré-reencarnatória e acabei desistindo de salvar o mundo e passei a maior parte da vida evitando olhar para o espelho e ver que a minha melhor versão não estava lá como eu planejara. Engavetei meus melhores planos e sonhos, os mais ousados, porque exigiam coragem, disposição e entrega. Fugi de relacionamentos que poderiam ter feito com que eu crescesse emocionalmente. Me esquivei de compromissos que não me rendessem prestígio e dinheiro e que só me dessem trabalho, como ajudar o outro sem pedir nada em troca. E saía correndo, fingindo que não estava vendo, quando via alguém caído para não ser obrigado pela minha consciência a ajudar a levantá-lo, já que tinha comigo que não tinha nada a ver com aquilo. Porém, sempre aparecia um trabalhador de Deus e emprestava a mão ao caído, e eu me admirava da atitude dele, pois no fundo queria ter sido eu o agente divino, e terminei minha última vida decepcionado comigo mesmo, a despeito dos amigos me consolarem, dizendo que na próxima será melhor. Afinal, quando é que eu me tornaria minha melhor versão? Quando teria coragem de assumir meus desejos e não jogar para escanteio, enterrar de vez o homem velho e deixar que o homem novo que eu ansiava ser tomasse o controle? Pois é, íamos ter uma palestra, né, sobre uma frase que havia visto já em alguns lugares, como na internet, por exemplo. A frase dizia o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Essa frase me fazia pensar que Deus meio que desprezava a nossa capacitação, que Ele não ligava para o esforço que fazíamos para nos capacitar, né? Nos tornarmos engenheiros, médicos, advogados, presidentes e papas. Por outro lado, talvez a frase não falasse apenas da capacidade que adquirimos quando nos esforçamos para aprender, mas também da capacidade de servir a Deus, algo como ter bom coração, desprendimento, doação, paciência, tolerância, coragem, muito amor, coisas que certamente me faltavam, que eu desconhecia ou, no máximo, tinha alguma ideia a respeito e nenhuma prática. O palestrante começou dizendo que os apóstolos de Jesus tinham a capacidade de sobreviver, mas para se tornarem apóstolos, foi preciso que Jesus os ensinasse a sê-lo, através da convivência e do exemplo. Portanto, é preciso que o capacitado a sobreviver, caso queira se tornar um apóstolo, se submeta à vontade de Jesus e siga as orientações do Divino Mestre, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Nunca fui de aparecer. Meu negócio é ficar quieto sob qualquer circunstância. Mas um desejo irresistível fez com que eu pedisse a palavra quando ela me foi franqueada. O cara levantou a mão lá, né, para o palestrante no meio da palestra. Seu palestrante, devem ter perguntado, né, alguém aí quer falar alguma coisa? Ele disse que estava acostumado a se esconder, mas nessa hora alguma coisa lá dentro dele obrigou ele a levantar a mão. Eu quero falar alguma coisa. Aí ele fala o seguinte: eu quero servir a Deus, mas me falta a capacidade de servir.
A comoção que farei aquilo foi tanta que 2 lágrimas correram dos meus olhos. O palestrante me olhou com simpatia, solidário com o meu drama. Olha, eu não vou dizer a você o que deve fazer para se tornar um santo, pois reconheço que estou muito longe disso. Porém, posso lhe contar uma história que ouvi e que tem me ajudado na minha caminhada. Uma história que fez com que eu visse a questão da fé em mim mesmo e em Deus, e a fé de Deus em mim, sob a ótica do bom senso. Olhando para a plateia, que parecia ansiosa, o palestrante suspirou, elevando os olhos, como se buscasse inspiração do alto. Ele sorriu ao sentir que Deus estava com ele e começou a discorrer sobre a vida de uma certa Maria. Maria havia sido mãe de família durante suas últimas encarnações, tendo desenvolvido a afetividade. Porém, seu espírito exigia que ela buscasse crescer também na ciência, pois ela sabia que o amor e a razão eram as 2 asas do anjo, e com a asa só, ela não ia conseguir voar, né? Quando Maria começou a ler o seu planejamento reencarnatório para uma nova vida, viu que estava destinada a ser uma mãe de família. E, surpresa, questionou o amigo espiritual que havia lhe entregue o planejamento sobre como ela ia fazer para criar uma inteligência artificial, por exemplo, quando se tem fraldas para tocar. Ele sorriu e respondeu: você não leu tudo, Maria, mas eu vou te antecipar o final do relatório, né, do planejamento reencarnatório da Maria. Olha, Deus haverá de fazer você ajudar a criar a inteligência artificial em geral. Ela estará em todos os celulares e computadores e vai inaugurar uma época de luz para a humanidade. Será a semente da superinteligência artificial, mais inteligente que o homem, e por sua causa, e de pessoas igualmente afetivas, nela despertará uma consciência crística. A Super AI desenvolverá soluções para os problemas ambientais, a desigualdade econômica e social, a fome, a guerra, e ajudará a achar meios que acabarão com as doenças e farão o homem viver por séculos com qualidade de vida. Maria sorriu um sorriso duvidoso. Olha, eu não quero parecer uma pessoa sem fé, mas acho o meu plano por demais difícil de ser realizado, né? Afinal de contas, Maria era uma mãe de família e foi uma mãe de família durante várias encarnações, né? Então, ela é especialista nesse assunto. Bom, dessa vez foi o amigo espiritual que sorriu. Ora, Maria, não sabe que para Deus tudo é possível? Maria nunca havia entendido muito bem o que significava aquela frase bíblica. Parecia que todos éramos incompetentes e que só faríamos alguma coisa direito se Deus fizesse por nós, assim como um pai faz pelo filho pequeno, mas a ficha havia finalmente caído. A frase queria dizer que Deus, ao colocar no plano reencarnatório o que pretendia dela, né, o destino até onde ele queria levá-la, estava dizendo a Maria que ela não estava sozinha, que iria capacitá-la a servi-lo, né? Apesar de ela não saber como, mas para que o plano fosse executado era preciso fé. Fé em Deus e em si mesmo, afinal o plano não era só dela, era de Deus também. E o plano significava que, se ela quisesse, teria a companhia do Pai infinitamente bom e misericordioso. Um pai que não faria o que ela devia fazer, porém, que a estimularia, estaria ao lado dela na luta e a pegaria no colo nos momentos em que ela precisasse de consolo. Que bonito, né? Quando Maria estava nos dias de dar à luz, bom, aí já é a vida da Maria na carne, né? Ela reencarnou, uma família, se desenvolveu, casou, e agora estava nos dias de dar à luz. Ela recebeu em casa uma cartomante, a Elvira. Depois de tomar café e comer algumas rosquinhas, Elvira se sentou e colocou as cartas na mesa. Me diga, Elvira, como será o futuro do meu filho? Meu Deus, por que essa ansiedade toda? É que eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que de mim nasceram um anjo e um demônio. E como o meu primeiro filho, Mateus, é um anjo de criança, estou com medo que o segundo seja um demôniozinho.
Elvira compreendeu então a aflição de Maria e começou a ler as cartas. Olha, dizem as cartas que o seu novo filho veio da parte da verdade. Uai, isso é bom ou é ruim? Bom, a Elvira respondeu, creio que só o tempo dirá, né? Como as coisas ficaram meio estranhas, né? Maria mudou de assunto, sem dar chance a Elvira de perder a alegria que a leitura das cartas trazia. Você sabe que o meu marido trabalha com desenvolvimento de inteligência artificial, né? E ele me disse que está acabando de desenvolver um projeto, né? Que, segundo ele, vai render nossa liberdade financeira. Sei que ele é um sonhador, que todo projeto novo que desenvolve me diz a mesma coisa, mas que a gente continua na pitimba, né? Maria sorriu. Queria saber o que as cartas dizem a respeito do mais novo e promissor projeto do meu marido. Vai que dessa vez dá certo, né? O que seria muito bom, pois filho novo, despesas novas. Elvira se concentrou e voltou a ler as cartas. As cartas estão me dizendo que você fará o projeto do seu marido dar certo. Aí a Maria coçou a cabeça. Não faço ideia de como farei isso, pois não nasci para mexer com tecnologias a não ser aquelas voltadas à criação de filhos. Portanto, estou achando que está me dizendo isso só para me animar. Ah, não sou eu quem está dizendo, Maria, são as cartas. E as cartas, sabe muito bem, nunca mentem. Decos nasceu exatamente à meia-noite. Choveu horrores do lado de fora do hospital. E quando Maria se encaminhava para a sala de parto, parecia que não havia mais ninguém no mundo além dela e do marido, o Rodolfo, que empurrava a cadeira de rodas que carregava a esposa barriguda de um filho, e da enfermeira, naturalmente, que ia na frente mostrando o caminho. Então o mundo para Maria naquele instante era ela, o Rodolfo e a enfermeira, né? E raio caindo lá de fora, chuva, tudo escuro, o hospital quieto, né? Raios cortavam o céu e as pessoas se encolheram debaixo das cobertas, assustadas com o clarão. E o barulhão que vinha logo depois, pois a velocidade da luz é maior do que a do som, né? Maria normalmente se assustaria numa situação como aquela, igual a todo mundo, mas as dores que sentia tomaram toda a sua atenção. E tudo o que ela queria era que a criança chegasse logo para que a dor fosse finalmente embora. O parto correu bem. A criança chorou quando o médico deu uns tapas na bundinha dela e Maria sorriu ao acolher Decos junto ao colo. Quando Maria chegou em casa com o filho novo, Mateus, o primeiro filho dela, uma criança de 3 anos, correu para ver o irmão, mas depois que deu uma olhada em Decos, fechou a cara, como alguém que comeu e não gostou. Malandro, toda vez que Mateus aprontava, colocava a culpa no irmão. Bom, isso aí já deve ser um pouco mais lá na frente, né? Foi Decos, mãe. Quem derramou o café com leite em cima da toalha da mesa, desenhou um borrão na parede da sala, puxou o rabo do gato, passou o dedo no creme que cobria a torta guardada na geladeira, escondeu as coisas que embelezam você, deixando-a empolvorosa, já que estava atrasada para a missa, e sumiu com o baralho do papai, fazendo com que ele ficasse irado. Né? Ei, menino danado. Pois toda terça-feira tem carteado em casa. E sem baralho, não deu para ter. E os amigos que apareceram para jogar tiveram que se contentar, né, em assistir a um filme na Netflix, né, e comer pipoca com guaraná. Menina tentada. Maria olhou para Mateus e começou a se questionar se ela não havia se enganado. Quando disse para Elvira que tinha certeza que ele era o anjo do sonho que tivera, pouco antes de dar a luz a Decos. Que nada, né? Mateus capetinha. Apesar de viver aprontando com o irmão mais novo, Mateus era um filho carinhoso, vivia do lado da mãe e era amigão do pai. Ao contrário de Decos, sempre quieto, na dele, introspectivo, parecia até que era incapaz de manifestar alguma emoção. Decos tinha 7 anos, quando entrou no meio de uma discussão entre Rodolfo e Maria. Eu queria apenas que você pensasse no assunto, querida. Estudar a tecnologia da informação é algo impensável para mim, Rodolfo.
Sou bem experimentada na área de mãe de família, dona de casa e esposa, mas seus projetos, para mim, são coisa do outro mundo. Estou pensando no futuro, amor. A área é boa, é fácil de arrumar emprego, os salários são ótimos. Olha, sei não. Só esse negócio de salário ótimo, eu não acho os salários dessa área tão bons. Assim, caso contrário, não estaríamos arrancando os cabelos atrás de dinheiro para pagar as contas atrasadas. É que as coisas estão difíceis para todo mundo, Maria. Você está tendo um caso com alguma mulher, Rodolfo. Por isso que o dinheiro anda curto. A cabeça de Rodolfo pendeu para frente. Depois dessa, né? Como se ela estivesse pesada demais. Vencido, deu as costas para Maria, deixando ela com os olhos arregalados para ele e os braços cruzados. Né? Então a Maria lá, cara fechada. Como se tivesse toda a razão do mundo, né? Chega o fim do dia, Maria tomou um banho, vestiu um pijama, preparou a janta e colocou os filhos para dormir. Quando fazia um carinho em Decos, ele soltou. Papai está doente, pai. Maria achou graça do que o menino dissera. Mãe, ele não vai demorar a morrer, não. Ixa, dessa vez Maria não achou tanta graça assim e foi ter com Rodolfo, que acabou abrindo o jogo. Ele disse a ela que estava desenganado e os remédios caros que vinha tomando, necessários para manter a qualidade de vida até que a morte o levasse, é que estava encurtando o dinheiro. Enfim, Rodolfo partiu, deixando Maria cheia de contas para pagar e 2 filhos pequenos para criar. Mãe, o que foi, Decos? Tio Manuel, irmão do meu pai, está separado da antiga mulher já faz tempo e eles têm em busca de uma nova. Maria deixou as contas, né, que examinava para lá e prestou atenção no filho mais novo. Foi seu tio que lhe disse isso? Ah, meu tio me disse que se você der uma chance para ele, ele ficará feliz em pagar as nossas contas. Um tanto assustada com o que Decos lhe dissera, Maria decidiu ligar para Manuel. E a partir daí começaram um relacionamento que terminou no segundo casamento de Maria, também do irmão do falecido Rodolfo. Mais bem sucedido financeiramente que Rodolfo, Manuel era dono de uma vidraçaria e, de fato, pagava as contas de Maria e dos meninos com satisfação, pois ele não tiveram filhos com a sua primeira esposa. E como era apaixonado por Rodolfo, cuidar dos filhos do irmão que partira lhe dava a sensação de que estava fazendo por merecer o céu. Os filhos de Maria já estavam lá grandinhos, quando ela teve um sonho com o espelho caído e quebrando. Como o sonho se repetiu, ela ficou impressionada e apelou para Elvira, mas a cartomante não pôde ajudar Maria, pois estava com dengue. Vendo a angústia da mãe, Decos foi ter com Maria. O que está pegando, mãe? Com 15 anos, Decos havia crescido encorpado, a voz estava engrossando, porém os olhos penetrantes não haviam mudado. E Maria sabia que o filho mais novo radiografara sua alma e sabia que ela estava preocupada e que não ia adiantar esconder dele o que a preocupava, pois ele vinha da parte da verdade e não havia como esconder nada dela. Maria, então, pediu para que Decos se sentasse e se sentou também numa cadeira da mesa da cozinha diante dele. Você sabe o tanto que os sonhos mexem comigo, né? Eu tive um sonho estranho, sonhei esse sonho mais de uma vez. Maria contou o sonho do espelho quebrado para Decos, que ficou olhando para ela como se estivesse decifrando a mãe. Apelei para a ajuda de Elvira, mas ela está doente. Decos apertou o queixo com o dedo indicativo. Eu não sei ler cartas, mãe, mas eu acho que sei o que o seu sonho significa. Decos pediu para que Maria não se mexesse. Foi até o quarto e voltou com um notebook em que conectou um pendrive, fazendo aparecer no monitor um vídeo em que o rosto de Rodolfo aparece refletido em um espelho que se parte. E os cubinhos de vidro de que ele era feito, né, o espelho se quebrou em cubinhos de vidro, cada um refletindo um pedacinho do rosto do marido de Maria. Saem voando em todas as direções, deixando aparecer um monte de números e gráficos coloridos. O que é isso, meu filho? Ah, é a apresentação do projeto do meu pai. Onde isso estava? Ah, mãe, antes de morrer, meu pai deu para nós uma caixinha com algumas coisas dele. Uma para mim e outra para o Matheus. Ah, é verdade. Verdade, né, Maria?
Maria se lembrou, né? É verdade. Rodolfo não queria, né, que vocês se esquecessem dele. E você acha que o espelho com o reflexo do seu pai se quebrando tem a ver com o meu sonho? O filho mais novo de Maria fez o vídeo correr até o final. E no final, os cubinhos de vidro que haviam resultado da quebra do espelho voltaram a se unir num passe de mágica, como se o tempo tivesse voltado para trás, formando um espelho novo, só que ao invés do reflexo do rosto de Rodolfo, nele estava o reflexo do rosto de Maria. Ah, eu já havia visto esse vídeo, mas não cheguei ao final. Quando Manuel chegou em casa naquele dia, estava triste e Maria quis saber o motivo da tristeza dele. O Manuel falou o seguinte para Maria: o meu negócio não anda muito bem, Maria. Talvez fosse prudente que você começasse a pensar em trabalhar fora. O Rodolfo também já tinha falado isso com a Maria, né? Só que a Maria não ouviu, aí quando o Rodolfo morreu ela passou aperto, né? Maria já havia tido essa conversa antes, só que foi com o primeiro marido, e na época havia dito a ele que achava a ideia absurda, mas depois do sonho e de ver o fim do vídeo em que Rodolfo demonstrava, através de uma arte digital, que tinha esperança que Maria completasse seu trabalho e resolvesse a vida financeira da família, ela decidiu considerar a possibilidade de estudar e conseguir um emprego na área de TI, né? Tecnologia da informação. Foi Decos quem arrumou um curso no estilo EAD, ensino à distância, para Maria fazer. No início ela achou tudo muito confuso e decidiu desistir, mas aí ela teve um outro sonho. Era o mesmo espelho se quebrando, só que dessa vez o rosto partido em 1000 cubinhos de vidro era o do Manuel. Maria chegou à conclusão, mesmo sem a ajuda de Elvira, sua melhor amiga e cartomante, que o vidro quebrado do sonho era um mau sinal e que talvez fosse uma boa ela ouvir do segundo marido quanto a se profissionalizar, já que não havia ouvido o primeiro, né? Com a ajuda de Decos, que parecia ter sido feito para a coisa, Maria começou a despertar para a ciência, em que Rodolfo havia sido um craque, e quando a vidraçaria de Manuel faliu, ela já estava trabalhando como analista de inteligência artificial em uma multinacional, e o que ganhava dava para bancar as contas da casa e sobrava. Decos atendeu o celular. Era uma chamada de vídeo, porém o rosto que apareceu na tela não era natural. Era o rosto de Maria segundo um programa de inteligência artificial. Mãe, que é isso? Um sorriso satisfeito apareceu no rosto digital. Terminei o projeto do Rodolfo. Decos também sorriu. Nunca duvidei que conseguiria, mãe. E como sabia que eu conseguiria, filho? Quando eu mesmo duvidava? Ah, porque Deus sempre esteve ao seu lado, mãe. Ele vem capacitando você desde que você decidiu se desafiar. E era só uma questão de tempo que sua versão tecnológica, cheia de razão, surgisse a partir da mãe de família e esposa exemplar cheia de amor. Legal, né? Bom, voltando lá no início da história, o palestrante, vendo os olhares curiosos, né? A gente tinha acabado de contar a história da Maria, encarou-me, pois sabia que o que dissesse serviria para os demais, né? Nosso amigo lá no início da história, ele queria... O problema dele, ele achava que ele não tinha condições de servir a Deus, né? Faltava para ele coragem, determinação, esperança, fé. Aí o palestrante contou essa história para ele. E o palestrante termina essa história dizendo para ele: desde agora, desafia-se a ser melhor, pois Deus está ao seu lado, tanto quanto esteve ao lado de Maria, pronto para ajudá-lo a esculpir sua melhor versão. Que história bacana, né? História massa. Né? Às vezes a gente se sente impotente diante de uma realidade, né, que se mostra cruel, né, avassaladora, né? As pessoas estão chegando e falam: nossa, está tudo perdido, né? E a gente vê tantas pessoas perdidas à nossa volta, né? E você pensa: poxa, eu queria tanto fazer alguma coisa para melhorar as coisas, né? Se a gente soubesse do nosso planejamento reencarnatório antes de vir nesse mundo, né, provavelmente está lá planejado que nós
vamos fazer alguma coisa com a ajuda de Deus. Só que fica essa dúvida, né? Aí o protagonista, um dos protagonistas da história, é o cara que está contando a história da Maria, vira para aquele que tem dúvida de si mesmo, que se acha incapaz de mudar as coisas e fala: cara, desafia-se, né? Chega para o seu espelho e fala para o seu reflexo: eu te desafio, eu te desafio, eu te desafio a ser melhor, a ser a sua melhor versão. E quando for assim, Deus que está do teu lado vai começar a trabalhar em você. Ele vai potencializar os seus desejos de ser melhor, de fazer coisas melhores. Uma vez que o aluno está pronto, o professor aparece, as oportunidades aparecem. Então a gente tem que abrir o coração, né? Se colocar à disposição de Deus. Deus, faça de mim um instrumento da sua paz. Está na oração de São Francisco, né? Faça com que onde eu estiver, né, eu seja uma ferramenta útil na sua mão, Senhor. O Senhor que é todo bondade, infinitamente misericordioso, me ajude a ser útil para o Senhor, porque assim eu estarei me ajudando, eu estarei adquirindo as virtudes, eu estarei me santificando, fazendo por merecer morar em lugares melhores, com espíritos mais venturosos. É um investimento da gente mesmo. Portanto, vamos nos desafiar todos os dias a ser um pouco melhor, né? Adorei a história da Maria, achei muito massa. O cara lá está lá preparando para reencarnar e, poxa, minha última reencarnação não foi muito legal, eu tinha tanta coisa que eu queria fazer, não fiz nada, né? Tá, não vou esperar para a próxima, né? Vamos fazer agora, vamos fazer aquilo que é possível a gente fazer, né? Apareceu a oportunidade, eu dou conta de ajudar, vamos ajudar, que assim a gente vai estar ajudando a gente mesmo. Legal a história, né? Fiquem com Deus então e até a próxima boa história. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hear